E se tem algo que nós precisamos, amados, é crescer na palavra de Deus. Porque quanto mais robusta é a igreja em relação à palavra, ao ensinamento de Deus, mais forte ela vai ser para entender as ciladas do inimigo, mais forte ela vai ser para lutar contra esses lados, mais forte ela vai ser para não se enganar. E a carta aos Romanos tem muito ensinamento importante para a nossa vida. Muito ensinamento que nós precisamos entender, queridos. Eu sei que hoje em dia a gente anda em muita igreja e as pessoas gostam muito daquele oba-oba, você é vencedor, Deus vai me abençoar. Querido, nós já somos mais do que vencedores faz 2000 anos. Amém. Ali na cruz, Jesus diz a palavra, ele levou principados e potestades. Ou melhor, expôs publicamente ao desprezo principados e potestades. Jesus ali nos deu a grande vitória, a vitória da salvação. E quem já tem essa certeza da salvação tem motivo de sobra para celebrar no Senhor. Amém. Porém, certeza de salvação hoje em dia é também um problema na mente de muita gente. Tem muitos cristãos que frequentam amados os templos, vão aos domingos, ouvem a palavra, louvam a Deus, mas saem das portas do templo com dúvida. Será que eu sou salvo? Será que se Jesus voltar hoje eu vou para o céu? Isso é uma das dúvidas que perturbam a alma de muita gente. Mas por que essa dúvida acontece? Amados, um dos motivos é o pecado. O pecado é uma das estratégias do inimigo, que ele quer que a gente justamente caia em ciladas, porque o pecado gera dúvida. Começa a nos botar justamente em xeque em muitas situações. Porém, amados, quando nós vemos a palavra de Deus e começamos a entender o que Jesus fez por nós, nós vamos ver que salvação, ela não é uma conquista de ninguém. Salvação, amados, não é porque se merece ser salvo. E tem muita gente que está vivendo sinceramente enganado, achando que os feitos, as ações, as boas obras é o que vão dar a elas a salvação eterna. Elas vivem fazendo algo para Deus, achando que os seus feitos é que vão garantir acesso ao dia à presença de Deus. Isso está errado. Salvação, querido, nunca é por causa dos nossos feitos. Salvação é graça de Deus. Graça, amados, é um favor que Deus quis dar a pecadores arrependidos. Salvação é um presente de Deus para a igreja, para aqueles que entenderam o Evangelho e se renderam a Ele. Jesus, Ele comprou o povo com o seu sangue. O preço já foi pago. Nada do que você e eu venhamos a fazer nesse mundo vai ser algo para comprar salvação a Deus. Vai ser algo para exigir de Deus um pedacinho no céu. Na Idade Média se vendia indulgências bastante, né? Só olha, compre aqui essa indulgência, essa bula papal, que aí você está garantindo um espaço no céu para você, ou para um ente querido que partiu. E essa negociata em relação à fé, ao Evangelho, tem acontecido ainda hoje assim. Mas é interessante você ver e perceber que tem gente caminhando com o Senhor, entendeu o Evangelho, diz que ama Jesus, mas ainda não tem certeza da sua salvação. Não tem justamente essa paz interior que o Evangelho tem para dar. O Evangelho, meu irmão, quando ele chega para trazer a gente para nossas vidas novidade de vida, novidade de pensamento, novidade de alma. É transformação. O Evangelho transforma. E quando a gente entende que Jesus, Ele de fato levou todos os nossos pecados, a gente começa a entender isso, meu irmão, a gente vai ver que de fato nós recebemos o privilégio de sermos salvos. Se a sua salvação, a minha, fosse depender de vocês, nós não teríamos ser salvos.
Se a salvação dependesse de nós nunca iríamos ser salvos. Porque diz a palavra de Deus, meu irmão, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E Paulo é enfático ao falar isso. Não há ninguém que possa chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou uma pessoa justificada por mim mesmo, pelos meus atos, por minha vida. Não há um desses. Porém, há pessoas justamente que foram justificadas pelo sangue de Jesus. Se você, amado, entregou a sua vida a Jesus, viva com a certeza justamente que você é um filho de Deus. Não é será, não é vai ser. Eu estava lá em uma pessoa, em um determinado local, conversando com um homem bastante assim, daqueles homens bastante piedosos, que gostam de ajudar o próximo. Mas ele confessa, conversando, disse: olha, eu não tenho certeza da minha salvação. Por mais que eu ame Jesus, por mais que eu tenha buscado e busque conhecer a palavra, eu não tenho certeza. Justamente por causa da doutrina que é passada para ele, a doutrina das obras, de que a salvação é pelas suas obras. E ele pensava assim, ele falou: não, salvação não é pelas suas obras, não. As obras, amados, elas devem ser uma expressão de gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de sermos filhos dele, de sermos agora família do Senhor, termos uma herança eterna. As obras, elas são consequências de uma pessoa que foi salva. E dentro desse contexto, eu estou falando tudo isso porque tudo isso tem a ver com o que a gente vai compartilhar hoje em Romanos. E você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo número 2, versículo de número 7. E diz assim a palavra de Deus: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vamos repetir junto comigo? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Amém. Poder sentar, queridos. Amados, esse texto aqui nos fala sobre o perfil dos herdeiros da vida eterna. Se você entregou a vida a Jesus, sabe que você tem uma herança. Todo servo de Deus tem uma herança para receber. Amados, quando nós um dia formos estar diante de Deus, a Bíblia fala que todos os seres humanos vão ser julgados. Porém, muita gente não sabe que existem dois tipos de julgamentos. Tem um julgamento para aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Um julgamento justamente para ver aquele que não teve compromisso com Deus, para mostrar a ele, na verdade, porque ele não vai ter vida eterna, vai julgar, ser julgado. Mas tem o julgamento dos servos de Deus. São dois tribunais. O dos servos de Deus é o julgamento das obras, para a gente ser recompensado. Jesus Cristo falou assim: olha, não se preocupe em juntar tesouro no céu, onde a traça e ferrugem corrói. Busque juntar tesouro onde? No céu. Onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, nem ladrão rouba. O tesouro no céu, meu irmão, Jesus Cristo falou: olha, se eu posso juntar no céu, significa que vou ter uma herança para receber. E a herança é para filho. Só quem vai ter herança é filho. Então, os servos de Deus vão passar por esse julgamento, o julgamento das obras, porque vai ter gente lá também que não vai receber nada, vai ser salvo. É como Paulo diz, vai ser salvo como que pelo fogo, assim, de última hora escapou por um fiasco. E por quem? O ladrão da cruz, que é um grande exemplo para a vida da gente, né? Morreu salvo. Naquele último instante da vida, ele teve o privilégio de entregar a vida a Jesus, reconhecer que Jesus era o Rei, o Messias. E eles falaram: estará o quê? No paraíso. Morreu salvo, você tem salvação. Porém, ele vai passar pelo julgamento agora das boas obras. E o fato, queridos, que ele não vai ter muitas obras, né, para receber.
muito galardão por causa que viveu uma vida em prol do Evangelho, em prol do Senhor, buscando honrar o Senhor. Já você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, se comprometer com o Evangelho e buscar levar a sério as palavras de Deus, plantando as sementes de Deus e colhendo aqui na vida aquilo que Deus tem para você, mas ainda aquilo que vai ser revelado. Você tem a oportunidade de viver nesse mundo, meus irmãos, plantando as sementes de Deus para colher a eternidade. E vai passar um dia que o julgamento Deus vai te dar. A Bíblia diz que vai ter aqueles que receberam obra de ouro, obra de prata, obra de feno, obra de palha, porque nem todas as obras que são feitas no nome de Jesus, elas vão ser recompensadas por Deus na glória. Às vezes tem obras que são feitas em nome de Jesus aqui na terra, que vão ganhar status dos homens, mas não vão ter status de Deus. Então a gente tem que pastor, quais são as obras que eu posso fazer, que elas vão me dar na eternidade, direito a receber galardão de ouro, galardão de prata. Mas Jesus falou, lá está nos Evangelhos: quando eu tive fome, me deste de comer; quando eu tive sede, me deste de beber; estando nu, me vestiste; estando enfermo, me visitaste; estando preso, foste me visitar. Eles falam: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Aí eu abro um parênteses aqui importante. Mas a gente generaliza esse texto, queridos, e acha assim, que o fato de estar ajudando os pobres, os necessitados, a gente está fazendo para Deus. E a grande verdade, queridos, que esse texto está falando de pequeninos irmãos. Se você ler o texto, tem essa palavra, irmãos. E significa que se trata de família de Deus. Existem dois públicos, queridos. Existe o público dos pobres, dos enfermos, dos necessitados, que não são nossos irmãos, que precisam ouvir o Evangelho para se render a esse Evangelho, passar a ser família de Deus. E tem o público dos pobres, dos enfermos, dos necessitados, que são família, povo de Deus, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Esses são nossos irmãos. Esses dois públicos é importante saber, para você não pensar que você está aí ajudando todo mundo. Você olha, é o meu irmão em Cristo. Opa, calma. Só é meu irmão em Cristo se já se rendeu ao Evangelho, se tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Entendeu? Você estava lá em São Paulo, ali passando a Bandeirantes, perto lá do aeroporto de Congonhas, aí para no sinal, aí tem uma pessoa, um homem veio lá pedindo justamente esmola e tal, todo mal filho. E aí eu fui ter uma moedinha para ele, mas eu fiz uma pergunta: você já entregou a sua vida a Jesus? O cara deu um pulo para trás. Que história é essa de Jesus? Isso é papo furado. Negócio de Jesus, isso é conversa. Sai dessa, meu. Eu olhei para ele, sai dessa. Eu olhei para a vida dele, para ele assim, fico olhando para Deus, está explicado. Porque tem tanta gente assim, nesse estado, mendigando, vivendo essa pequena posição dentro de ti. Então, meu querido, uma pessoa como essa, não é meu irmão em Cristo. É uma pessoa que eu tenho falando que depender de vós, faço bem para todo mundo. É o nosso dever, fazer bem para todo mundo. Importa a placa, a bandeira, não interessa, faz o bem. Mas Paulo fala principalmente, primeiramente, aos da família, aos da fé. Certo? Então ele pode entender, quando a gente está falando daquele texto ali, ele está falando de povo de Deus. Pessoas enfermas, o povo de Deus que você visita, é bênção, Jesus está sendo abençoado. E Jesus falou até dos presos. Eu tive preso e fosse me visitar. Esse preso que ele está falando lá no texto, os presos em prol do Evangelho daquela época, no contexto de Jesus ali, tinha cristãos, tinha gente que estava sendo presa. Pedro foi escrito em Atos dos Apóstolos, vários casos, de povo de Deus sendo preso por causa da palavra de Deus. Ia para os presídios, Paulo foi um dos. De vez em quando Paulo recebia visita lá no presídio. Esses presos, queridos, não o cara que estuprou, que assassinou, esse Jesus está chamando esses de irmãos. Esses precisam do Evangelho para se tornar irmão. E glória a Deus pelos irmãos que estão nos presídios pregando. Tem muita gente que está lá dentro se convertendo, passando a ser família de Jesus lá dentro dos presídios. Eu conheci gente assim, já tive visitando gente assim. Mas a gente tem que entender essas duas coisas, para que a gente possa
entender o nosso papel como igreja no mundo, entender o privilégio que é servir a Deus. Caso contrário, nós vamos transformar o Evangelho simplesmente em ação social. E isso é um grande perigo, que muitos grupos, eu conheço muita universidade, muita gente assim, que pensa que a primeira coisa do Evangelho é você fazer social. A primeira coisa do Evangelho é falar de Jesus. Tem uma história muito triste acontecendo, meu irmão, que às vezes você escuta nas igrejas, as pessoas falam assim: olha, você não precisa falar de Jesus para as pessoas, basta você pregar com o seu testemunho, com suas ações. Cuidado com isso. Nós somos chamados para abrir a boca e falar que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei dos Reis, não há ninguém como Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Nós somos chamados para falar disso, e pregar o Evangelho a toda criatura. É pregar. Testemunho é o segundo passo, tem que acompanhar. A obra social vem em segundo lugar também. Mas, meu irmão, o evangelizar, o testemunhar, o fazer missões, o falar de Jesus, mostrar o caminho da salvação, nós não podemos nos calar. Então, muito cuidado com essa história de se torne um agente secreto de Deus onde você está. Cuidado com isso, que isso aí não é coisa de Deus. Somos chamados para falar, para abrir a boca. Porque mesmo que bote você, como Paulo falou, olha, eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus, o Evangelho não está algemado, não. Lá na cadeia, Paulo prendeu Paulo aí pregou o Evangelho, que diz antes dele, disse que pregou para toda a guarda pretoriana, todos os soldados ouviram do Evangelho, era soldado que se entregava a vida a Jesus. É assim, nós estamos chamados para anunciar. E esse texto aqui, meus irmãos, nos mostra aqui claramente o perfil dos herdeiros da vida eterna. Se você entregou a vida a Jesus, significa que você agora é um servo de Deus, um filho de Deus. E esse título de filho não é para todo mundo, é para quem se rendeu a Jesus. E se você agora é um filho de Deus, significa que você, como filho, tem uma herança. O pai, por mais pobre que seja, ele deixa nem que seja um rabinho quebrado para o filho, mas deixa alguma coisa. É assim ou não é? Deixa alguma coisinha. Agora imagina você ter o título de Filho de Deus. A herança que tem de Deus reservada dele, o ser mais poderoso e dono de tudo que ele tem reservado para aqueles que o amam, meu irmão. Não é pouca coisa não, viu? É coisa para você estar dando, vai dar agora, todo dia você vai agradecer a Deus de tanta coisa que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas esse que vai herdar a vida eterna, esse herdeiro, você e eu, quero crer assim, que você já tomou posição dentro de Deus. Diz a palavra aqui em Romanos 7, que um herdeiro, ele é uma pessoa, em primeiro lugar, eles são pessoas perseverantes na prática do bem. Diz aí Paulo: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Meu irmão, somos servos de Deus, filhos de Deus, e temos que ter como característica, os salvos têm essa característica, a prática de perseverar. Nós não somos chamados para retroceder, para parar. É bem verdade que a Bíblia diz que o justo pode até cair 7 vezes, mas 7 vezes Deus levanta, ele não fica prostrado. Ele vai adiante, ele toma posição. Ele quer agradar o seu Senhor, agradar o seu Salvador. E diz a palavra que esses aqui, que vão herdar a vida eterna, são pessoas que passaram essa vida perseverando. Porque se você precisa perseverar, significa que vai ter situações adversas contra você, contra a sua vida, situações que não querem que você pare, situações que não querem que você desista, que você olhe para trás, viva desanimado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Fruto do Espírito, meu irmão, o Espírito Santo vem e nos energiza. É um orando pelo outro, daqui a pouco o coração se aquece novamente, e a gente encontra fôlego para ir adiante, e vai indo, aí continuando perseverando, mas perseverando em fazer o quê? O bem. É perseverando em sentar no banco da igreja, não. Ah, que bom, fui para a igreja hoje, domingo, ouvi a Deus, ouvi a palavra, dei meu dízimo, dei minha oferta, que bom, pronto, foi meu papel. Não é isso, é muito mais do que isso. Você foi chamado por Deus para frutificar nesse mundo. Não existe servo de Deus inútil, desocupado, que está vivendo, passando por esse mundo. Se você está só passando nesse mundo é porque você não se encaixou no projeto de Deus, você não está inserido. Deus não chamou ninguém para ser desocupado.
São pessoas que vão perseverar, diz a palavra, praticando com ações, a prática e ações que são boas, agradáveis, louváveis, perfeitas aos olhos de Deus. Perseverando em plantar o bem. Não somos, meus irmãos, desocupados, temos uma missão muito importante aí adiante. E essa é a primeira característica que diz Paulo sobre os herdeiros da vida eterna. Essa é uma marca. Eles vão perseverar fazendo o bem. E tem bem que é só para você fazer. E Deus chamou você para fazer, não eu. Tem bem que Deus chamou eu para fazer e não você. A Bíblia fala que Paulo diz que até as obras, Deus preparou as obras de antemão para que nós andássemos nela. Os teus dons vão ser alinhados para aquilo que Deus tem de projeto na tua vida. Os meus dons são alinhados para aquilo que projeto que Deus tem na minha vida. Então, queridos, é assim, você tem coisas que Deus quer contar só com você para fazer. Tem pessoas que Deus quer que você pregue, não eu nem outro irmão, é você que tem que pregar para ele ou para ela. Então, a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que saber, Senhor, Tu me chamou para fazer o bem, para praticar, e eu tenho que perseverar fazendo o bem. E a Bíblia diz que aqueles que perseveram fazendo o bem, no tempo certo, vão colher se não desanimar, se não parar. Então tem que perseverar. Mas o Senhor faz um ano que eu estou perseverando, fazendo bem em relação ao meu marido, eu só recebo dele patada, escanteio. Persevera fazendo bem. Vai chegar um momento que Deus vai transformar. A Bíblia fala em Pedro, meus irmãos, que a gente ganha o marido, sabe como? Como uma mulher vai ganhar o marido? Falando com ele, né? Abrindo a boca, fala de Jesus, hoje Jesus vai te salvar, vai te transformar, doutrinando o marido, é assim não. Ele fala lá em Pedro, bem claro, que se a mulher crente, ela vai ganhar o marido para Jesus só com o seu bom proceder. Só com testemunho, só fazendo bem, fazendo aquilo que Deus quer. Aí Deus usa o exemplo dela na casa, aí sim vale o exemplo, para ganhar o marido dela para Jesus. Não adianta querer doutrinar seu marido, não, você está perdendo tempo. Quem fica falando de Jesus para ele, olha porque tem que ser assim, porque não adianta. Está perdendo tempo e às vezes vai estar enchendo a cabeça do marido com aquele conversa. Outro crentes que só sabe falar mas assim. Mas começa a agir caladinho, silêncio, fazendo certo, cantando certo. Você vai ver que Deus vai usar o teu testemunho e vai transformar também. Então, querido, quando a gente persevera em fazer o bem, passa um ano, 2, 3, vai ter um momento que de repente a coisa acontece. Amém. E Deus chega, porque Deus não pode faltar com sua palavra. Se Deus diz que aqueles que perseveram fazendo o bem hão de colher, eles vão colher. Agora diz a palavra, a gente tem que ser o quê? Perseverante. E eu concordo contigo, às vezes não é fácil, meu irmão, perseverar não. A gente às vezes vai perseverar chorando. Às vezes a gente vai perseverar, sabe, colocando diante de Deus, Senhor, mas está doendo. Senhor, não está fácil não, Senhor. Mas Senhor, aí, certa vez eu para o discípulo e perguntou, e você? Ele deu uma palavra dura, por causa de gente deixou de seguir Jesus. Aí eles olham para os dois e disse, vocês não vão deixar de me seguir não? Aí Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida. Não tem endereço, não tem lugar senão a presença de Jesus, meu irmão. É lá que vai ser, se está difícil na presença de Jesus, vai ficar pior fora da presença de Jesus. Se está difícil buscando Jesus, pode ter certeza que vai piorar sem estar buscando a Ele. Persevere na presença, nos pés de Jesus. Persevere buscando nele, honrando a Ele, fazendo o que Ele quer que você faça, um compromisso com Ele, meu irmão. A aliança, em primeiro lugar, com quem? Com Deus. Quando a gente busca honrar essa aliança, meu irmão, se você buscar honrar a Deus, muito mais Deus. Ele diz a palavra de Deus, Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Agora imagine tu sendo fiel, fazendo o que é certo, meu irmão, andando da maneira que Ele quer, meu irmão, sendo chamado de quadrado, o que for que te chame,
Mas se tem certeza que Deus está batendo palma para você, que pode, todo mundo vai a você. Importante que Deus está batendo palma para você, com certeza Ele vai te honrar nisso em nome de